Desde 1987, o Núcleo de Estudos da Violência pesquisa sobre violações de direitos humanos e as causas e impactos da violência na sociedade, fornecendo estudos de qualidade para nutrir o debate público, além de formar pesquisadores por meio de uma abordagem interdisciplinar. O Núcleo, também conhecido como NEV, é um núcleo de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo, relacionado à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Localizado dentro do campus Butantã, no terceiro andar do Centro de Difusão Internacional, o núcleo é composto hoje por mais de 50 pesquisadores. Nós entrevistamos Sérgio Adorno, fundador e coordenador do NEV, e Fernando Sala, que é pesquisador desde 1997, para entendermos mais da fundação do núcleo, seus valores e como ele funciona internamente. Quando eu resolvi fazer meu doutorado, eu fiquei de licença 2 anos desse instituto, do IMESC, e eu fiz a minha pesquisa sobre os bacharéis, né? E que inicialmente era um mestrado, mas que acabou sendo um doutorado direto, né? E então era uma pesquisa no campo da sociologia política, também numa interface com sociologia histórica, para entender, na verdade, as origens do liberalismo no Brasil, né? E quando eu defendi a tese, eu voltei para o IMESC, né? E quando eu voltei para o IMESC, na verdade, eu voltei a trabalhar com os temas da reincidência. Fui fazer uma pesquisa grande sobre reincidência penitenciária nas prisões. Particularmente foi na Casa de Detenção e na Penitenciária do Estado. E então voltei para o campo dos estudos sobre violência. Isso foi em 1970 e eu defendi a tese em 1984, né? Quando foi em 85, eu acabei fazendo o concurso aqui na época era o Departamento de Ciências Sociais da USP, fui aprovado e tomei posse a partir de março de 1986. E daí quando eu voltei aqui, quando eu entrei aqui no Departamento de Ciências Sociais, eu comecei a conviver com o professor Paulo Sérgio Pinheiro como colega, né? E daí o Paulo Sérgio aventou a possibilidade de criar. Primeiro, a ideia era um núcleo de estudos de direitos humanos, né? Mas pensamos bem, aquilo podia se confrontar com a Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito disse, bom, mas direitos humanos é também da Faculdade de Direito, como é que fica na filosofia, né? Então nós resolvemos criar um núcleo de estudos da violência, né? E começamos a trabalhar juntos, né? Fazer alguns projetos em conjunto, e que foi a origem na verdade é onde foi criado o núcleo de estudos da violência. Também pensando que seria, na verdade, um campo de produção de conhecimento voltado para a promoção de defesa dos direitos humanos. Tanto que o nosso projeto, o projeto inicial, que de alguma maneira é a espinha dorsal do núcleo de estudos da violência, é entender os paradoxos de uma sociedade que caminha pela transição democrática, mas que mantém níveis muito acentuados de violência, em diferentes modalidades. Se você olhar um pouco a história, pelo menos do mundo ocidental, né, a agenda dos direitos humanos avançou com a democratização das sociedades e com a pacificação interna das sociedades, né? Então era mais ou menos a seguinte ideia, quer dizer, à medida que a democracia avança, a agenda de direitos humanos nacional, local avança, o que significa dizer que democracia e direitos humanos estavam cada vez mais conectadas, né? O problema é que aqui no Brasil isso não acontecia, né? Você tinha toda uma luta das forças progressistas pela transição democrática, pelo fim da ditadura, né? E ao mesmo tempo uma explosão de violência. Se a gente lembrar, os anos 80 foram anos tensos sobre muitos aspectos. Nós estamos em meio a um processo de democratização, muitos conflitos políticos, muitas disputas políticas, muita crise na área de segurança, muito debate sobre letalidade policial, muito debate sobre degradação das condições prisionais, e essas questões marcaram muito a vida do NEV, marcaram muito as pesquisas iniciais que o NEV fez,
E o Neve nunca deixou de continuar a fazer pesquisa sobre essas questões. Quais questões, né? As questões do funcionamento da própria democracia no Brasil. Esse sempre foi o nosso grande problema. Os obstáculos ao funcionamento pleno da democracia. A Nancy era uma psicóloga social que tinha feito mestrado aqui na psicologia da USP e o doutorado na London School of Economics. Trabalhou durante muitos anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, mas que a sede aqui dentro da USP, né? Aí chegou uma época, ela saiu do IPT, né? Ela saiu do IPT e ela era muito amiga de um professor aqui da ciência política que era muito próximo do Paulo Sérgio também, que era o Eduardo Kugelmas. Então, o Eduardo falou, olha, tem a Nancy, que é uma excelente pesquisadora, ele apresentou a Paulo Sérgio e apresentou a nós, e ela, enfim, nós começamos a trabalhar junto, nós nos identificamos, né? No início também veio uma outra pesquisadora também, a Malak Popovic, que ficou um bom tempo conosco aqui também. Nós formamos uma equipe. Na verdade, naquela época, quem tinha um doutorado? Paulo Sérgio, eu, Nancy, né? Eram três doutores. Então, isso foi significando quando nós começamos. Eu e a Nancy, o núcleo acabou crescendo, porque é o seguinte, você tinha o Paulo Sérgio, que era uma pessoa assim, intelectualmente muito sólido e muito informado com o que estava sendo discutido no debate internacional, etc., e trazia toda a discussão sobre direitos humanos e democracia, né? A Nancy, por sua vez, vinha de uma formação também ligada à área de movimentos sociais, né? Ela tinha estudado os movimentos de moradia na periferia de São Paulo, que foi a base da tese dela de doutorado, né? Então ela entendia muito da questão da cidadania, dos direitos, né? E ela tinha uma cabeça muito, vamos dizer, muito pragmática, mas pragmática no bom sentido, quer dizer, em vez de ficar pensando abstratamente uma coisa, ela sabia colocar aquilo no papel, né? E eu tinha uma formação sociológica, vamos dizer assim, que diferenciava um pouco o Paulo Sérgio e da coisa. Então foi uma junção meio natural, né? Agora, o Paulo Sérgio teve uma carreira, enfim, uma carreira ali na ONU. O Paulo Sérgio tem um misto de intelectual e diplomata, foi sempre assim, né? E daí eu acabei trabalhando muito com a Nancy. A gente tinha muitas identidades, agora tinha muitas diferenças também, discutimos muito, etc. Mas isso provocou, nós fizemos muito trabalho juntos, né? E eu sempre tive uma enorme admiração, e ela também era uma pessoa extremamente informada, né? Ela lia todos os jornais estrangeiros, então você estava sempre muito no up-to-date do debate. No começo, quando nós nos juntamos, cada um falava uma linguagem. E claro, os alunos que estavam chegando aqui começando também falavam uma linguagem. Então nós tivemos todo um trabalho que foi feito com o auxílio de uma professora aqui da economia, que também é uma socióloga, a professora Rosa Fischer, que nos ajudou a criar uma linguagem comum em torno dos direitos humanos. Então isso foi uma das fundações do núcleo. Foi a possibilidade de você falar uma linguagem comum. Embora eu sou socióloga, Nancy psicóloga, Paulo Sérgio cientista político, a gente, quando fala de direitos humanos, fala de um mesmo campo, um mesmo léxico e das mesmas, vamos dizer, conhece as mesmas balizas, os mesmos conceitos, os mesmos princípios. Então isso foi uma tarefa realmente importante. A segunda tarefa era de desenvolver projetos de pesquisa que contribuíssem não só para o avanço teórico desse campo de conhecimento, mas que pudesse orientar a formulação de políticas públicas e pudesse mudar mentalidades, porque isso foi sempre um objetivo do núcleo, aliar a pesquisa científica à transformação das mentalidades que resistiam a uma cultura de proteção dos direitos humanos, né? Então isso foi mais ou menos fundamental. Para isso a gente precisava formar recursos humanos, da iniciação científica ao pós-doutorado. Então, por isso que ela virou uma escola de formação.
né? E foi muito importante. Eu acho que isso foi um eixo, né? Muitos dos pesquisadores que ainda hoje estão aqui, eles, na verdade, começaram a sua trajetória acadêmica aqui. É incontornável a gente ter uma divisão. Hoje, só para te dar um exemplo, a gente tem 6 linhas de pesquisa, são 6 projetos que correm simultaneamente dentro de um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva, um grande projeto que é financiado pela FAPESP. Dentro desse grande projeto, a gente tem 6 linhas. Cada linha tem uma equipe, né? Cada linha tem, vamos dizer assim, uma especificidade nas suas práticas metodológicas. Cada linha tem que se debruçar sobre uma orientação teórica muito específica. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma divisão interna, está todo mundo no mesmo projeto grande, mas há divisões, tá? E às vezes dentro do próprio, dentro das equipes, a gente também tem divisões, porque a gente tem um pós-doc que é o responsável pela... Aí a gente tem um bolsista de iniciação científica que tem as suas tarefas, tá, né? Então, é o nosso mundo de hoje que não tem como escapar dessa divisão de trabalho, mas isso faz com que a gente tenha sempre um desafio, por exemplo, né, em termos de pesquisa, como a gente tem 6 linhas de pesquisa dentro de um grande projeto, o desafio é a gente ter um projeto que seja coerente do ponto de vista da sintonia, da ligação que cada uma delas tenha dentro de uma concepção geral de projeto. Então, só isso já é um desafio, manter essas linhas correndo todas no mesmo sentido, afinadas com a proposta geral do projeto, é sempre um desafio. Hoje em dia, a gente não tem como escapar dos problemas administrativos. A complexidade da nossa existência hoje faz com que seja bastante difícil que um professor, como o professor Sérgio, como o professor Marcos, vá dar conta de todos os aspectos administrativos que um centro como o NEB envolve. Eles até dão conta de algumas coisas que não tem como escapar, são de competência dos professores ligados à universidade, mas, por exemplo, as questões relacionadas a esse dia a dia, né? Olha, precisa fazer funcionar o sistema dos computadores, precisa administrar o dinheiro para pagar o prestador de serviço, precisa encaminhar um papel para não sei aonde, todas essas tarefas administrativas é quase que incontornável nos dias de hoje, e o NEB tem uma equipe administrativa e tem uma equipe de pesquisadores. Essa equipe de pesquisadores vai desde iniciação científica até pós-doutorados. Então, também é um gradiente diversificado de pessoas que estão em funções, que estão com tarefas muito diferentes, né? Antigamente, o projeto era menor e você não tinha doutores, você tinha 3 doutores. Então, a gente estava ali mais em cima do dia a dia. O que aconteceu com o nosso plano, que eu acho exitoso, de formação de doutores? Hoje tem um número grande aqui de doutores. Você formou pessoas com capacidade para supervisionar trabalhos, né? Então, hoje, eu sou supervisor geral, mas todos os trabalhos têm supervisores, né? Então, a linha de pesquisa sobre o judiciário, a linha de pesquisa da comunidade, a linha de pesquisa de padrões urbanos, etc. As pessoas vão me reportando, né? Problemas, questões, dificuldades, etc, 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 né? E toda vez, por exemplo, quando eu recebo um relatório para dar parecer final antes de liberar, isso passou antes pela supervisão. Então tem toda uma estrutura hoje, pois agora, é uma estrutura acadêmica. O nosso grande
sustentáculo financeiro. Primeiro a universidade, evidentemente, né? A gente tem espaço, a gente tem luz, a gente tem telefone, a gente tem então a USP, evidentemente, por permitir a alocação dos professores que estão aqui, nós temos o staff administrativo que é então, lógico que a própria universidade é a garantidora de boa parte do NEV, que o NEV faz. Mas o nosso grande parceiro sempre foi a FAPESP. No começo do NEV, nós tivemos recursos que vieram principalmente da Fundação Ford. Depois, aí é uma série a Fundação Ford, durante muito tempo, financiou o NEV, e a FAPESP, eu diria que ela foi e é o nosso grande suporte financeiro, porque durante muito tempo ele financiou um projeto que era sobre o autoritarismo, e depois nós estamos no final de um segundo ciclo de CEPID. Então nós tivemos, desde o começo dos anos 2000, um primeiro CEPID, e depois nós tivemos esse segundo que termina agora em 25. Então são praticamente 25 anos que o recurso fundamental para a manutenção das atividades do NEV, ele vem da FAPESP, são recursos que garantem a nossa existência, garantem a nossa excelência de pesquisa, as nossas publicações, participação em eventos e tudo mais. O Paulo Sérgio, quando era coordenador, ele era coordenador do NEV, porque o NEV, o que é? O NEV é um núcleo de apoio à pesquisa ligado núcleo de apoio à pesquisa, que originalmente era ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e depois passou a estar ligado à Faculdade de Filosofia, né? Mas é da estrutura da USP. O CEPID é um centro de inovação, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiado pela FAPESP na USP e sediado aonde? No NEV. Quando o Paulo Sérgio era o coordenador do NEV, ele também era coordenador do CEPID. Quando o Paulo Sérgio se aposentou, eu virei coordenador do NEV e do CEPID, que eu era coordenador de pesquisa e o Paulo Sérgio era coordenador geral. Tá? Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando o Paulo Sérgio se aposentou, eu acumulei as duas. A hora que eu me aposentei, eu tive que sair do NEV. Então hoje o coordenador do NEV é o Marcos e eu sou coordenador do CEPID. Eu decidi terminar o CEPID, achei que era melhor eu terminar a coordenação, comecei melhor terminar, então eu vou terminar em junho de 2026, se eu estiver vivo até lá, né? Porque a gente nunca sabe.